Você acorda, pega o celular e a primeira coisa que faz é checar mensagens, notificações, e-mails. Antes mesmo de colocar os pés no chão, sua mente já está reagindo ao mundo externo. Você não percebe, mas nesse momento, acabou de cometer o erro que Miyamoto Musashi, o maior espadachim do Japão, jamais cometeu em toda a sua vida. Um erro tão sutil, que parece inofensivo, mas que está destruindo sua capacidade de pensar com clareza, tomar decisões difíceis e agir com propósito. E se eu te dissesse que esse erro não é preguiça, não é falta de disciplina, não é procrastinação, o erro é entregar o controle da sua mente antes de conquistá-lo. Musashi venceu 62 duelos sem jamais perder. Não porque era mais forte, mais rápido ou mais talentoso, mas porque ele dominava algo que você entrega de graça todos os dias, a primeira hora do dia. Ele chamava isso de Mizu no Kokoro, a mente como água. E existe um protocolo milenar, testado em campos de batalha e mosteiros zen, que transforma essa primeira hora em uma forja de clareza mental e poder de decisão. Antes de revelar esse sistema, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like para que esse conteúdo alcance mais pessoas que precisam recuperar o controle da própria mente e me contar nos comentários qual a primeira coisa que você faz ao acordar. Seja brutalmente honesto. Agora, de volta ao vídeo. O ano era 1612. Miyamoto Musashi tinha 29 anos e estava prestes a enfrentar Sasaki Kojiro, considerado o espadachim invencível do Japão. O duelo aconteceria na ilha de Funajima, às 8 da manhã. Kojiro chegou no horário, vestido impecavelmente, espada polida, mente afiada. Esperou. Musashi não apareceu. 1 hora se passou. 2 horas. Kojiro começou a ferver de raiva, seu orgulho ferido, sua mente agitada como um lago sob tempestade. Quando Musashi finalmente chegou, 3 horas atrasado, Kojiro explodiu em fúria. E foi exatamente nesse momento que Musashi venceu o duelo. Não com a espada, com a mente. Enquanto Kojiro estava completamente dominado pela emoção, Musashi estava em perfeito Mizu no Kokoro, mente como água. Calma, reflexiva, imperturbável. Ele havia passado aquelas 3 horas em meditação profunda, preparando não o corpo, mas a mente. Quando o duelo começou, Kojiro atacou com fúria cega. Musashi esquivou com um movimento mínimo e acertou um único golpe fatal com uma espada de madeira que ele mesmo havia esculpido de um remo no barco a caminho da ilha. Um golpe, um duelo, uma vida inteira de preparação mental. Mas aqui está a verdade que queima. Musashi não venceu aquele duelo naquela manhã. Ele venceu todos os dias, durante anos, nas primeiras horas após acordar. Porque Musashi entendia algo que a neurociência moderna só confirmou 400 anos depois. Os primeiros 60 a 90 minutos após acordar determinam o estado mental de todo o seu dia. Pesquisadores da Universidade de Tóquio descobriram que o córtex pré-frontal, responsável por tomada de decisão, controle emocional e pensamento estratégico, está em seu pico de plasticidade nas primeiras horas da manhã. O que você faz nesse período não apenas afeta seu dia, mas literalmente reconecta os circuitos neurais que definem quem você é. E aqui está o problema. Você está entregando essa janela sagrada para algoritmos, para a ansiedade de outras pessoas, para o caos do mundo externo. Você acorda e imediatamente se torna reativo. Musashi acordava e se tornava estratégico. Essa é a diferença entre viver sua vida e reagir à vida dos outros. Deixa eu te perguntar algo. Quantas vezes você acordou com um plano claro, uma intenção firme, e antes mesmo de sair da cama, já estava mentalmente exausto, distraído, ansioso? Quantas vezes você prometeu a si mesmo que ia focar no que importa, mas 2 horas depois do alarme, já tinha consumido 47 notícias, 89 mensagens
e 12 vídeos que não agregaram absolutamente nada à sua vida? Você sabe que isso está errado. Você sente a névoa mental, a dispersão, a sensação de estar sempre correndo atrás, nunca no comando. Mas continua fazendo. Por quê? Porque você nunca teve um sistema. E Musashi tinha. Ele chamava de Asa no Gishiki, o ritual da manhã. Não era sobre acordar cedo. Não era sobre rotina matinal de produtividade. Era sobre conquistar a mente antes que o mundo tentasse conquistá-la. Musashi descreveu isso no livro dos 5 Anéis, o tratado de estratégia que ele escreveu aos 60 anos, isolado em uma caverna nas montanhas. Ele disse: conheça o menor como se fosse o maior, o raso como se fosse o profundo. Domine a manhã e dominará o dia. Domine o dia e dominará a vida. E ele não estava falando de metáfora. Ele estava falando de protocolo. Um sistema de 3 pilares que ele praticou todos os dias durante 40 anos, desde que venceu seu primeiro duelo aos 13 anos até sua morte, aos 62. 3 pilares que transformaram um órfão violento e impulsivo no maior estrategista do Japão. 3 pilares que você pode começar a praticar amanhã de manhã. O primeiro pilar: Mokuzo, meditação do guerreiro. Não é meditação para relaxar, é meditação para afiar. Musashi acordava antes do amanhecer, sentava em posição de lótus e praticava Mokuzo por exatamente 30 minutos. Olhos semi-fechados, respiração controlada, mente focada em um único ponto, a imagem de si mesmo executando o corte perfeito. Não visualização passiva, visualização ativa. Ele via cada músculo se movendo, sentia o peso da espada, ouvia o som do corte atravessando o ar. Neurocientistas da Universidade de Stanford descobriram que visualização mental ativa os mesmos circuitos neurais que a prática física. Quando você visualiza com clareza e intensidade, seu cérebro não distingue entre imaginação e realidade. Ele cria as mesmas conexões sinápticas. Musashi estava literalmente treinando o cérebro para a perfeição antes mesmo de pegar a espada. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Ele não visualizava apenas o sucesso. Ele visualizava o obstáculo, o oponente mais rápido, a chuva que torna o chão escorregadio, a distração de um pássaro, e então visualizava a resposta, a adaptação, a vitória através da estratégia, não da força. Isso não é otimismo ingênuo, é preparação mental de nível samurai. Agora, antes de você pensar, eu não sou um samurai, não vou lutar duelos, entenda isto, você luta duelos todos os dias, contra a procrastinação, contra a distração, contra a voz na sua cabeça que diz, você não é capaz, contra a tentação de desistir quando fica difícil. Esses são seus oponentes, e você está entrando nessas batalhas com a mente já derrotada, porque acordou e imediatamente se encheu de ansiedade, comparação e ruído externo. Musashi entrava em cada duelo com a mente já vitoriosa, porque ele havia vencido na meditação primeiro. Então, aqui está o que você vai fazer. Amanhã de manhã, antes de pegar o celular, antes de checar qualquer coisa, você vai sentar por 10 minutos. Apenas 10 minutos. Olhos fechados, respiração lenta e profunda. E você vai visualizar a versão de si mesmo que vence o dia. Não de forma vaga, de forma específica. Você vai ver essa versão de você acordando com propósito, trabalhando com foco, respondendo a desafios com calma, terminando o dia com a sensação de vitória. Você vai sentir como é ser essa pessoa. E então, quando abrir os olhos, você vai agir como ela. O segundo pilar, Seishin no Junbi, preparação do espírito. Depois de Mokuzo, Musashi praticava algo que ele chamava de Seishin no Junbi, a preparação do espírito através da intenção declarada. Ele pegava um pincel, tinta e papel, e escrevia com caligrafia perfeita uma única frase. A intenção do dia. Não uma lista de tarefas. Não objetivos vagos. Uma declaração de identidade.
Hoje sou o guerreiro que age sem hesitação. Hoje sou a mente que permanece calma sob pressão. Hoje sou a lâmina que corta através da distração. Ele escrevia, lia em voz alta 3 vezes e então queimava o papel. Por quê? Porque a intenção não é para ser guardada, é para ser incorporada. Pesquisadores da Universidade de Oxford estudaram o poder da intenção declarada e descobriram algo fascinante. Quando você escreve uma intenção de forma específica e a declara em voz alta, você ativa o sistema de ativação reticular do cérebro, o filtro que decide o que merece sua atenção consciente. Basicamente, você está programando seu cérebro para buscar oportunidades de agir de acordo com aquela intenção. Você se torna o que você declara. Musashi sabia disso 400 anos antes da neurociência. Mas aqui está onde a maioria das pessoas erra. Elas declaram resultados, não identidade. Hoje vou terminar o projeto. Hoje vou malhar. Hoje vou ser produtivo. Isso não é intenção, é esperança. E esperança sem identidade é fragilidade. Quando você declara identidade, você muda a pergunta de o que eu preciso fazer para quem eu preciso ser. E quando você sabe quem precisa ser, o que fazer se torna óbvio. Musashi não acordava pensando, hoje preciso treinar 4 horas. Ele acordava declarando, sou o guerreiro que treina até a perfeição. A ação era consequência da identidade, não esforço de vontade. Então aqui está o protocolo. Depois dos 10 minutos de Mokuzu, você vai pegar um papel e uma caneta. Nada digital. Papel e caneta. E você vai escrever uma única frase começando com hoje sou, não vou ser. Sou. Presente. Declaração de fato. Hoje sou a pessoa que faz o trabalho difícil sem reclamar. Hoje sou a mente que escolhe foco sobre distração. Hoje sou quem mantém a palavra dada a si mesmo. Escreva. Leia em voz alta 3 vezes. E se você quiser seguir Musashi completamente, queime o papel. Deixe a intenção virar cinzas para que possa virar ação. O terceiro pilar. Shoshin, mente de principiante. Este é o mais contraintuitivo e o mais poderoso. Depois de Mokuzu e Seishin no Jumbi, Musashi fazia algo que parecia absurdo para um mestre. Ele praticava o básico como se nunca tivesse praticado antes. Todo dia, sem exceção, ele passava a primeira hora de treino fazendo o corte fundamental. O mesmo corte que ele aprendeu aos 7 anos. O mesmo corte que ele havia feito milhões de vezes. Mas ele o fazia com Shoshin, mente de principiante, atenção total, curiosidade completa, como se fosse a primeira vez, porque Musashi entendia algo profundo. Maestria não é sobre fazer coisas complexas, é sobre fazer coisas simples com perfeição impossível, e você só alcança a perfeição impossível quando trata o básico com reverência sagrada. Um monge zen que estudou os escritos de Musashi me disse algo que mudou minha perspectiva. No Ocidente, vocês acham que evolução é abandonar o básico para fazer o avançado. No Oriente, sabemos que evolução é retornar ao básico com consciência mais profunda. Pense nisso. Quantas vezes você abandonou uma prática porque já sabia? Quantas vezes você pulou o fundamento para ir direto ao truque avançado? Quantas vezes você perdeu a base perseguindo o topo? Musashi nunca fez isso. Ele venceu 62 duelos não com técnicas secretas, mas com o corte básico executado com perfeição, que seus oponentes, obcecados com movimentos complexos, haviam esquecido. Então aqui está o terceiro protocolo. Identifique o básico da sua área. Se você é escritor, é escrever uma frase clara. Se você é empreendedor, é fazer uma venda. Se você é atleta, é o movimento fundamental do seu esporte. E todo dia, na primeira hora produtiva do seu dia, você vai praticar esse básico como se nunca tivesse praticado antes, com atenção total, com curiosidade de principiante, sem pressa, sem julgamento, apenas presença e repetição consciente. Agora,
Deixa eu te contar o que aconteceu com Musashi depois daquele duelo contra Kojiro. Ele não celebrou. Ele não se gabou. Ele voltou para as montanhas e continuou praticando. Porque ele sabia que aquela vitória não foi sorte. Foi sistema. E sistema não é algo que você faz uma vez. É algo que você é. Musashi praticou asa no Gishiki, o ritual da manhã, todos os dias durante 40 anos. Mesmo quando era velho, mesmo quando estava doente, mesmo quando ninguém estava assistindo. E no final da vida, isolado em uma caverna, ele escreveu: Eu não venci porque era especial. Venci porque fui consistente no que era essencial. Essa frase deveria estar gravada na sua mente, porque você está vivendo em um mundo que te vende a mentira de que você precisa de mais. Mais técnicas, mais hacks, mais produtividade, mais informação. E enquanto você persegue o mais, está perdendo o essencial. A primeira hora do dia, a conquista da própria mente, a prática do básico com reverência. Pesquisadores da Universidade de Kyoto fizeram um estudo fascinante com monges zen e executivos de alto desempenho. Eles mediram a atividade cerebral de ambos os grupos durante tarefas de alta pressão. Descobriram que os monges, que praticavam asa no Gishiki há décadas, tinham atividade no córtex pré-frontal 340% mais estável que os executivos. Isso significa clareza mental, controle emocional e capacidade de decisão dramaticamente superiores. Mas aqui está o detalhe. Quando ensinaram os executivos a praticar o ritual da manhã por apenas 30 dias, a atividade cerebral deles começou a se aproximar da dos monges. 30 dias, não 30 anos. 30 dias de conquistar a mente antes que o mundo tentasse conquistá-la. Isso não é genética, não é talento, é treino, é sistema, é escolha. Mas atenção máxima agora, você vai falhar. Vai ter uma manhã que você vai acordar atrasado, estressado e vai pegar o celular antes de fazer o ritual. Vai ter um dia que você vai pular mocuso porque não tem tempo. Vai ter uma semana que você vai esquecer de declarar a intenção. E quando isso acontecer, você tem duas opções. Opção 1. Você se julga, se sente culpado e desiste. Eu sabia que não ia conseguir. Eu sempre falho. Opção 2. Você faz o que Musashi fazia. Você reconhece que tropeçou, mas não caiu. Tropeçar é perder um dia. Cair é desistir do sistema. Musashi tropeçou centenas de vezes. Teve manhãs ruins. Teve dias de exaustão. Mas ele nunca caiu. Porque ele entendia que consistência não é perfeição. Consistência é retorno. É levantar no dia seguinte e recomeçar o ritual. Não porque você é perfeito, porque você é comprometido. Então aqui está a verdade final que você precisa aceitar. Você não vai dominar asa no Gishiki em uma semana. Você não vai acordar amanhã com a mente de Musashi. Mas você pode acordar amanhã e dar o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro. E em 30 dias, quando você olhar para trás, não vai reconhecer a pessoa que você era, porque você terá conquistado a coisa mais difícil de conquistar, sua própria mente. E quando você conquista sua mente, você conquista sua vida. Agora, aqui está o plano de 30 dias. Não é complicado, não é impossível, é microscópico e implacável. Dia 1 a 10, apenas mocuso. 10 minutos ao acordar, antes de qualquer tela. Sente, respire, visualize a versão de você que vence o dia. Só isso. Dia 11 a 20. Adicione Seishin no Jumbi. Depois de mocuso, escreva sua intenção de identidade. Hoje, sou. Leia 3 vezes em voz alta. Queime o papel se quiser honrar Musashi completamente. Dia 21 a 30. Adicione Shoshin. Depois da intenção, pratique o básico da sua área por 20 minutos, com atenção total, como se fosse a primeira vez. E aqui está a regra não negociável. Você não pula dias. Se você acordar às 3 da manhã para viajar, você faz o ritual. Se você estiver doente, você faz uma versão reduzida.
Se você estiver exausto, você faz mesmo assim. Porque o ritual não é sobre se sentir bem, é sobre se tornar confiável para si mesmo, é sobre provar que você é capaz de manter uma promessa quando ninguém está assistindo. E aqui está o desafio. Pegue um papel agora, não depois, agora, e escreva no topo: compromisso de 30 dias, asa no Gui Chique. Embaixo, escreva a data de hoje e a data daqui a 30 dias. E então escreva isto: eu, seu nome, me comprometo a conquistar minha mente todas as manhãs durante 30 dias. Não porque é fácil, porque é essencial. Não porque sou perfeito, porque sou comprometido. Assine e tire uma foto desse papel e poste nos comentários aqui embaixo escrevendo apenas: compromisso assumido. Não precisa explicar, não precisa justificar, só precisa declarar. Porque quando você declara publicamente, você ativa o poder do compromisso social. Você não está mais fazendo isso sozinho. Você está fazendo isso com uma comunidade de pessoas que também escolheram parar de entregar a mente e começar a conquistá-la. Eu vou estar aqui. Vou ler cada comentário. E daqui a 30 dias, vou fazer um vídeo só com os relatos de quem completou o desafio. Porque eu sei o que vai acontecer. Você vai começar a sentir clareza mental que não sentia há anos. Vai tomar decisões difíceis com facilidade estranha. Vai perceber que distrações que antes te dominavam, agora mal te afetam. Vai olhar no espelho e reconhecer alguém diferente. Não porque você mudou tudo, porque você mudou o essencial. A primeira hora do dia, a conquista da mente, o ritual que transforma reação em estratégia. Musashi morreu aos 62 anos, sozinho em uma caverna, escrevendo seu último tratado. As últimas palavras que ele escreveu foram: não lamento nada. Vivi como guerreiro. Morri como guerreiro. Conquistei a mente. O resto foi consequência. Ele não tinha riqueza, não tinha família, não tinha fama em vida. Mas ele tinha algo que a maioria das pessoas nunca terá: domínio absoluto sobre a própria mente. E esse domínio veio de uma escolha microscópica, repetida todos os dias, durante 40 anos. A escolha de conquistar amanhã antes que amanhã o conquistasse. Você tem essa mesma escolha amanhã. E no dia seguinte. E no dia seguinte. A pergunta não é se você é capaz. A pergunta é se você está disposto. Disposto a sentar por 10 minutos quando seu cérebro está gritando por dopamina. Disposto a escrever uma intenção quando parece bobagem. Disposto a praticar o básico quando todo mundo está perseguindo o avançado. Disposto a ser consistente quando ninguém está aplaudindo. A escolha é sua, mas o tempo está passando. Cada manhã que você acorda e pega o celular primeiro, é uma manhã que você entregou sua mente. Cada manhã que você reage ao mundo antes de se conectar consigo mesmo, é uma manhã perdida. E você não tem manhãs infinitas. Musashi sabia disso. Por isso ele tratava cada amanhecer como um duelo. Um duelo contra a versão de si mesmo que quer desistir, que quer o caminho fácil, que quer entregar o controle. E ele vencia esse duelo todos os dias. Não porque era especial, porque tinha um sistema. E agora você tem o mesmo sistema. A única diferença entre você e Musashi não é talento, é escolha. Ele escolheu conquistar a mente. Você vai escolher o quê? Se este vídeo tocou algo em você, se você sentiu a verdade queimando, eu te peço, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa recuperar o controle da própria mente. E não esqueça, compromisso nos comentários. Compromisso assumido. 3 palavras. 30 dias. Uma vida transformada. Eu acredito em você. Agora você precisa acreditar em você. O caminho é antigo. O caminho funciona. Agora vá e comece. Nos vemos daqui a 30 dias. Boa jornada, guerreiro.